que surgiu a constelação familiar na sua vida? Olha, a gente tem um dito que a gente fala que a gente não escolhe, a gente é capturado pelas constelações. E aí, conhecer a constelação sistêmica causa um certo estranhamento do que é essa técnica, o que acontece, né? E eu sentei, assim, 4 dias de trabalho, primeiro dia eu sentei, eu falei assim, mas que é isso? Que é isso? Né? Onde é que eu vim parar? Uhum. Bom, Sim. e aí na segunda constelação, eu fui chamada para representar a pessoa que ia constelar. Deu 3 minutos, eu já tinha sido capturada pelo campo e já estava lá atuando com uma força enorme, me empurrando para o chão. E eu virei assim, e eu assim, completamente consciente, porque as pessoas acham que não fica consciente. Você fica completamente consciente, mas você Claro. sente no corpo todos os movimentos. E eu senti, e eu imagino a força que o campo fez para mim, né? Porque aí ele me empurrava para o chão e eu falei, gente, aqui tem alguma coisa que me interessou. Eu sei que eu protelei, fui a última constelar do domingo, e eu falei, isso, vou fazer a formação. Mas não pensei, já saí dali com a inscrição feita. E o Nossa, curso começou em janeiro. Isso foi olha. 2007, 2008. E 2009, janeiro de 2009, eu já estava com os workshops mensais trabalhando, porque eu me apaixonei. Então, eu acho que não essa técnica, para quem entra em contato, você realmente é capturado para estar naquele campo, para estar com aquelas pessoas, para aquele momento seu de desenvolvimento, né? Então, foi assim que eu caí na constelação. Meio no susto, mas me entreguei ao movimento. E Adriana, eu costumo dizer o seguinte, né? Depois que a constelação entrou na minha vida e toda a transformação que aconteceu no trabalho, em tudo, eu costumo dizer que não é uma técnica. A gente entra, né? Me chamou a atenção você falar, eu era coaching, toda razão, quem vai muito pela intelectualidade, né? Fica meio com o pé atrás com as constelações, porque a pessoa é razão, e aí como é que vai lidar com a fenomenologia? Né? Então, Exatamente. depois que eu vivenciei tudo isso, eu cheguei à conclusão que não é uma técnica, é uma filosofia, é um estilo de vida mesmo, né? Você acaba aplicando essa filosofia na tua vida e você, tudo que você faz, no final das contas, é uma grande constelação, é a minha sensação. Você tem essa sensação também? E o Bert, ele é muito profundo. As pessoas não têm noção da profundidade. Uma frase, as frases do Bert, às vezes as pessoas falam assim, mas analisa o que ele queria dizer quando falou essa frase. A frase do Bert tem um nível de profundidade absurda. Então, até as frases que você pega na internet, às vezes não, você vai ver e ouvir essa frase de novo e ela ganha um outro sentido de tão profundo. É como se tivessem É, camadas o conhecimento dimensões, do né? Bert, né? É como se tivessem Dimensões. camadas e aquele mundo, aquela visão vai se abrindo conforme você vai se desenvolvendo, né? É, Então você pode caminhar pela constelação de uma forma um pouco mais superficial, mas ela tem camadas. Então, quanto mais você se aprofunda, quanto mais você se entrega, mais paz interna, tranquilidade, entendimento, né? Porque tudo isso está embutido nessa visão sistêmica, né? sim, Então, quando você adquire para sua vida a visão sistêmica, você nunca mais vai olhar o mundo da mesma forma. não. E eu estudei com o Sami Stork. Então, o Também. Sami é da mesma época que eu. Ah, o Dr. Sami, nosso professor, Dr. Sami, ele é maravilhoso. Então, o Sami é um expoente, Isso, ele que inaugurou. Então, inclusive, eu acompanhei através das constelações este processo dele, olha né? que legal. Que foi maravilhoso. Então, eu falo para ele, você é tomado por uma missão muito linda. Então, o que ele está trazendo para o Brasil e para o mundo, ele foi expoente nisso, né? Então, Exatamente. é muito lindo. E esse caminho que vocês estão, essa amorosidade que vocês olham para a constelação,
isso vai reverberar você como advogada para todos os seus atendimentos. Não tem como. Não tem como. Vocês vão ter um olhar para os excluídos que normalmente os advogados não têm. Sim. Vocês vão olhar aonde que o amor não está conectado, né? Então, você como advogado, né? Eu acho que a constelação pode ajudar em várias áreas. Hoje a gente está falando aqui da advocacia. Você nunca mais vai exercer a advocacia do mesmo jeito. Quando você pega um casal separando, o seu olhar vai ser para quem não está sendo visto, para quem está sendo excluído, ou para quem está sendo usado, os filhos, né? Dentro dos conflitos. Foi agressivo. Sim. A questão da violência doméstica, para quem né, agrediu. Isso. Isso aí, gente, isso aí é pauta para avançado. Não dá nem para entrar numa live. Se a gente for explicar isso, as pessoas... pauta para uma conversa avançada. A doutora Adriana Bertanha também fez a formação dela com o doutor Sam Storches. O doutor Sam é maravilhoso. Ele nos dá aula ainda na Inovare, né? Ele é o nosso professor. Eu estive com o Sami nos campings do Bert Hellinger. Na Alemanha. Olha que show. Não é na Alemanha, aqui no Brasil. No Brasil. Então, ele tinha campings de uma semana. Né? E não era no IDESB, que era o... Eles faziam um evento em Águas de Lindóia. Seria aí esse evento? É o DESB, Águas de Lindóia. Que acho que organizava. O Décio e a Ilma. A esposa dele, a Ilma. Isso, eu fiz um curso de justiça sistêmica com eles, com os dois. Não, eram eles que traziam, a gente, era um mega evento, assim. E os campings eu fiz todos com o Sami. Muito legal. Legal. Doutora Adriana, fala pra gente um pouquinho... para quem não conhece a constelação familiar, né? O que você poderia falar para quem nunca ouviu falar em constelação? O que é constelação? O que são leis sistêmicas, ordens do amor? Fazer assim um breve... breve para as pessoas... Não vou me estender muito porque a gente pode até aproveitar perguntas das pessoas. Isso, quem quiser também pode fazer perguntas. Eu vou guardando aqui e assim que eu puder, eu peço a doutora Adriana responder para vocês. Então, vamos lá, doutora, pode falar. Então, vamos lá. Bom, o Bert Hellinger é um psicoterapeuta alemão. Na verdade, ele tem toda uma formação religiosa, né? Ele foi missionário na África por mais de 20 anos. E teve um momento, para quem leu aquele livro, acho que o livro mais lindo dele é esse último, né? Que foi a Minha Vida, Meu Trabalho, Minha Vida, se eu não me engano. Isso, que chama. Ele conta toda essa trajetória. Acabei de comprar esse livro. Não, é maravilhoso, é maravilhoso. Então ele conta todo, porque num lugar para os excluídos, ele já tinha contado o período que ele foi para a guerra, a fuga dele na guerra, né? Então, nesse livro, ele conta toda essa trajetória. E teve um momento, Bert Hellinger sagitariano, nascido dia 16 de dezembro de 1925, né? Olha. Eu sei porque ele estava no Brasil, um dos aniversários. Acho que não foi a última vez, acho que foi a penúltima vez. Vou até marcar essa data aqui, olha, interessante. Eu nunca tinha pensado. 16 de dezembro de 1925. Né? Eu acho que é 16 ou 17, 16 eu acho. Tá. Mas isso você acha fácil na Wikipédia. Sim. E ele é um cara que ele começa o livro falando assim, eu sempre fui muito fiel e sempre me entreguei muito ao que eu acreditava. E teve um momento que ele se sentiu limitado por toda essa questão dos dogmas religiosos. Então, ele sentiu um movimento de ampliar-se, né? E aí ele foi estudar com expoentes, ele veio para os Estados Unidos, ele foi em vários lugares estudar com os expoentes. Ele tem muita influência aí, ele estudou com Moreno, de psicodrama, grito primal, e ele vai contando nesse livro, você que vai ler, estou dando spoiler, ele vai contando o que cada técnica foi agregando, né? Virginia Satir, as esculturas humanas, né? Então ele vai contando a primeira vez que ele conseguiu entrar em contato com o campo e etc.
Então, a técnica dele, ele já tinha mais de 50 anos quando ele encontrou um formato, né, que virou a constelação, porque a constelação, quando eu comecei a estudar, é muito diferente das últimas vezes que eu vi o Bert constelar. Sim. Né? Não tem nada a ver. Então, quando eu comecei a acompanhar o Bert, o próprio Renato, que é muito hellingeriano, não tem nada a ver do que era o Bert Hellinger. Então, por exemplo, o Bert Hellinger, eu já vi ele constelar uma pessoa com os dedos, mexendo nos dedos das pessoas, com uma única palavra. Então, houve toda uma mudança, né, na forma de trabalho. Mas uma coisa que ele percebeu, porque ele diz que não criou nada, e a maioria dos insights foram em momentos de meditação, né? Então é meio que são os 3 princípios ou as 3 leis do amor. Apesar dele não trabalhar mais diretamente naquele formatinho de quando eu aprendi, de quando ele começou, né? Mais para trás ainda. Então, quem quer conhecer o Bert Hellinger, o livro é A Simetria Oculta do Amor. Tem alguns erros de tradução. Vanessa, você está online, eu acho que quem está... você está. Estou aqui, estou. O dela está falhando, né? Tá falhando. De vez em quando ela volta, vai. Tá. Não, tudo bem. Só para confirmar que a gente estava aqui. Para mim também, assim, agora deu um panezinho aqui. Eu falei, meu Deus, será que caiu? Mas eu continuei aqui firme, né? Firme e forte. Firme porque você volta. Porque o Campo Mórfico vai promover essa live hoje de maneira maravilhosa. Isso, eu ia complementar isso. O campo está aberto e estamos a serviço. Então vai acontecer, tá tudo certo. Tá tudo certo. Bom, aí, resumidamente, essas 3 leis do amor, ou esses 3 princípios, que eu acho que quando você tem um entendimento, e é uma das perguntas que ela vai me fazer aqui, eu já estou meio que adiantando, quando você passa a ter o entendimento desses 3 princípios, porque os conceitos do Bert vão muito além desses 3 princípios, mas é como se esse fosse o tripé base, né? Fosse o pilar, o alicerce de todo o trabalho do Bert. Então, pertencimento, que resumidamente todos têm igual valia e direito de pertencer, né? E quem pertence ao sistema? Quando eu explico de pertencimento, eu preciso fazer com que as pessoas entendam quem é que pertence ao sistema. Então, eu vou começar a partir de mim. Eu, meus irmãos, os meus pais, irmãos dos meus pais, avós, irmãos dos meus avós, bisavós, irmãos dos bisavós, trisavós e assim sucessivamente. Eu já fiz trabalho com até 8 gerações anteriores, que era um resgate do feminino. Então eu fui vindo. Foi um trabalho maravilhoso e estava lá no fundo. Hoje em dia eu já não faço mais assim tão estruturadinho. Eu ponho uma pessoa direto para onde está com problema. Então, às vezes, a gente não acha exatamente qual é a geração, né? Uma coisa que eu falo e que as pessoas torcem o nariz, eu não sei se com vocês acontece, mas eu vou dizer bem baixinho aqui. Ex-marido, ex-mulher, não saem do sistema. Primeiro marido, primeira mulher. Esse negócio de esse é o primeiro, esse é o segundo, é complicado, pessoal. São 2 coisas que eu percebo, assim, a questão do ex-marido e a questão de este é o pai certo para você. Este é o pai certo, também o pessoal torce o nariz, né? Que história é essa que é o pai certo, né? Com tanto conflito, né? Mas é isso que é o olhar sistêmico, é a mudança do olhar sistêmico. Eu atendi uma pessoa esse fim de semana, foi linda a constelação dela, ela falou assim, eu não sei por que eu afasto e tenho tanta raiva do meu filho. E ela começou a falar e começou a me vir assim, né? Assim, internamente, está conectado com algum grande amor, alguma coisa. E não deu outra. Eu perguntei, você teve um relacionamento que não terminou bem? Ela falou, eu tive.
E vou te falar uma coisa, de vez em quando que eu tô brigando com meu filho, eu chamo o meu filho do nome desse ex. Pelo nome do ex. Nossa, olha. Você é igual ao... E fala o nome, não vou abrir aqui. Mas assim, faz parte e eu preciso curar essas dores, né? Essas pessoas não entraram na vida por acaso. Mas, gente, nós teríamos horas aí se eu for entrar em detalhamento. Então, pertencimento, só fechando. Crianças abortadas espontaneamente ou de forma provocada, tá? O de forma provocada tem uma energia mais densa, mais complicada no processo, tem toda uma energia ali diferenciada, mas fazem parte do sistema. Em 2009, uma vez, num camping com o Bert Hellinger, foi discutido a questão dos embriões fecundados, né? Fazem parte do sistema. Então, eu já cheguei a presenciar constelações com 16 crianças, 16 embriões descartados. Nossa. Outro dia eu fiz uma com 4. Outro dia eu conduzi uma com 4 embriões descartados, né? Que não vingou, né? Uhum. Então, quem mais? Pessoas que eu prejudiquei ou que prejudicaram a minha família, que se conectou com algum tipo de energia, que foram prejudicadas financeiramente, fisicamente, emocionalmente, tá? Muitos casos ligados à prosperidade, abundância, estão conectadas com pessoas que às vezes algum familiar prejudicou para que tivesse dinheiro, né? Então tem uma série de coisas aí. Bom, então pertencimento é isso. Eu pertenço e tenho igual valia. Então todas essas pessoas pertencem e têm igual valia. Aí o segundo princípio, vocês querem que eu explore mais isso ou tá bom? Não, acho que tá bom. Acho que você pode passar para o segundo, Tem bastante então vamos lá, coisa hierarquia. nós ainda, viu, querida? Tem muita coisa. Então, tem muita coisa, por isso que eu tô falando. Tem. A hierarquia, ela tem a ver com a ordem de chegada nos sistemas. É simples assim, é cronológico, é a ordem de chegada. Então, se eu começo a me relacionar com uma pessoa, quem é que chegou antes na vida dessa pessoa? Os pais dessa pessoa, primeira mulher, primeiro marido, os filhos do primeiro relacionamento, né? Então, eu preciso entender que eu posso estar criando um novo sistema e que tenho a prioridade na criação daquele novo sistema, mas eu não tenho a precedência. Eu sempre serei, por exemplo, a segunda esposa, e se eu vier a ter filho com esse homem, o meu filho pode ser o meu primeiro, mas pode ser o segundo ou terceiro do meu marido, né? Então, quando eu me coloco no meu lugar, as coisas ganham, os conflitos param de acontecer, tá? Uhum. E o terceiro princípio é equilíbrio de troca. Equilíbrio de troca tem a ver com o quanto eu quero me vincular com o outro. Muito então, que tem aquela máxima católica, né? Doar sem saber para quem, sem olhar para quem. A gente não está falando desta doação, mas eu estou falando de uma pessoa que eu conheço, que eu quero me vincular, eu preciso cuidar do equilíbrio de troca. Isso acontece nas relações afetivas, isso acontece nas relações comerciais, isso acontece nas relações de parcerias, de permutas, todos os tipos de relação. Se eu quero uma vinculação, ter essa pessoa, se eu quero ter essa pessoa na minha vida, eu preciso cuidar disso, tá? Por exemplo, sábado mesmo teve uma pessoa que falou assim, eu me doei tanto e o outro não me retornou. E aí eu comecei a cobrar. Exatamente. O que os credores fazem em cima dos devedores. E eu falei, erra quem doou mais que o outro podia retribuir. Sim. Né?
Bom, mas é assim, Doutora Adriana, vou ouvir muito rapidamente sabe dos que três princípios. eu ouvi uma frase num desses cursos que eu faço, que até marquei aqui no meu post-it, né? Porque toda ajuda é uma transgressão. Eu achei muito forte, né? Porque, Tem camadas aí. não é? Eu achei assim, falei, Você quer que eu comente alguma coisa? quero sim, Eu porque quero também. eu também. Eu vou comentar por exemplos, tá bom? Tá. Vou comentar por exemplos que eu acho que fica mais claro. Por exemplo, eu tenho uma mãe ou um pai diabético, por exemplo. Por exemplo. Aí eu, com todo o meu amor, eu vou querer o quê? Que ele não coma açúcar, né? Então eu vou controlar. Eu, como filha, vou controlar a vida do meu pai ou da minha mãe. Só que, olhando de uma forma profunda, esta pessoa, quando transgride algo que não é bom para ela, o movimento ou impulso profundo é o movimento de morte. E aí, quem sou eu, como filha, como menor, interromper um movimento desse para alguém que é maior que eu? Nossa, uau, Então, meu Deus, é muito forte. é muito forte. E isso acontece em várias nuances aí. Casais Adriana, são feitos, casais são construídos, só um segundinho, Vanessa, construídos com base, às vezes, numa dinâmica de ajudadores, que quer salvar o outro. E isso é como se fosse a chave e a fechadura. Só que isso transgride um movimento interno da pessoa, às vezes, de um destino que ela quer seguir e não tem consciência. Desculpa, Vanessa, fala. na verdade, são duas perguntas, tá? Em relação a isso, se a pessoa for menor, né? Quem seria menor do que eu? Meu filho, né? Ou então alguém que está pedindo ajuda, alguém que está em alguma situação de vulnerabilidade está pedindo ajuda. E nesse caso, a ajuda também é transgressão? É muito difícil a gente falar, por exemplo, a do filho existe um cuidado até certo ponto, até que ele se torne dono da vida dele, né? Então, eu, como pai, eu dou os melhores caminhos até o momento que ele possa tomar as decisões e levar a vida dele. O que a gente vê normalmente, e muitas vezes, são pais. Eu fiz uma constelação, tá até no meu canal do YouTube e, e no meu IGTV. Mãe, eu cresci. Então, nitidamente, a constelação, a filha estava honrando a mãe, ela estava respeitosa na constelação com a mãe, e a mãe sufocando aquela mulher adulta de 40 anos. Sim. Então, a gente tem que entender que essa mãe tem as suas questões e que eu, como filha adulta, preciso olhar com amorosidade para as questões dessa mãe, mas eu preciso seguir o caminho que é certo para mim, né? Então, era nítido. Quem quiser olhar essa constelação, está disponível. Acho que o título que eu dei foi Mãe, eu cresci. Porque me surpreendeu muito, porque quando ela colocou a questão, já veio um reloginho, é que a gente, com o treino, fala, não faça pré-julgamentos do que vai ser. Mas já veio um reloginho e fala assim, vai ter que ajoelhar para a mãe. Mas aí eu me centrei, né, vai ter que ajoelhar para a mãe, e falei assim, está sendo desrespeitosa. E na constelação não tinha uma gota de desrespeito. E tinha um sufocamento da mãe em relação aos movimentos dessa filha adulta, mulher de 40 e poucos anos, né? Sim. Então, existe esse tipo de limitação. Então, quando eu estou falando de criança, a formação, o cuidado, a sobrevivência faz parte do papel de ser mãe, né? Cuidado, né? Aí você perguntou de quem pede ajuda. Sim. Quem pede ajuda, você pode ajudar. Não, você pode ajudar qualquer pessoa, mas assim, entenda que quando você vai ajudar, aquela pessoa vai ter um movimento dela.
ela vai ter o tempo dela. Então, por exemplo, uma pessoa com alcoolismo vem te pedir ajuda. Pode ser, certo? Pode ser um caso. Aí a gente ajuda financeiramente, a gente se entrega e essa pessoa tem recaída. Como é que você vai se sentir que ajudou? Se você não tiver se trabalhado e entender com amorosidade o movimento do outro, você vai cobrar e querer controlar e falar, olha, você tem que ir por aqui, tem por aqui, por aqui, né? Eu tenho uma amiga alcoólatra, ela não estava bem já, e eu estava percebendo, né? E uma vez eu perguntei para ela, como é que tá a sua vida hoje? Ela falou assim, tá muito bem. Eu falei, a vida que você está levando é a vida que você quer? Então tá bom. Então não tem mais nada para falar. Ok, vamos continuar nossa conversa. Esqueci, né? E meses depois, a gente se reuniu numa mesa de bar e ela chegou, né, meio alta. E eu falei assim, como é que está a sua vida agora? Ela falou, eu tô perdida, não sei o que fazer. E aí eu orientei o que eu achava que ela tinha que fazer, como psicóloga, como amiga, como uma pessoa que é cuidadora. Mas em nenhum momento eu falei, você tem que fazer isso. Essa é a forma que eu acho que resolveria para você. Então, o ajudar, existe um limite do entendimento do caminho do outro. Né? Não criando expectativa, né, Adriana? Não criando expectativa sobre algum retorno, alguma melhora, né? Que E nem tomar posse de uma arrogância de que eu fui a salvadora. Sim. Sabe? Sim. Não, então a gente tem que tomar alguns cuidados e é o nosso papel como ajudadores. Vocês como advogados também são ajudadores, né? E a gente tem que se isentar. Essa frase me chocou porque eu comecei a advocacia querendo ajudar muitas pessoas. Então, era como se eu carregasse, era como se aquele problema fosse meu, né? Então eu queria ajudar, sim, começo, meio e fim. E aqui eu ficava assim, ai, que delícia, que bom, mas no final das contas não era bem assim. Hoje, depois de 30 anos, eu já entendi, depois que eu entrei no sistêmico, aí pronto, aí mudou minha postura. E como é que como ajudador você fica se você carregar o peso de todo mundo? Você vai ter um limite de ajudar. Sim. Às vezes as pessoas me procuram para falar sobre as suas constelações, algumas são gravadas, eles permitem, outras não, eu gravo e disponibilizo, alguns me permitem publicar, outros não. Eu me desconecto, às vezes eu não lembro nada. Acabou a constelação, eu não lembro nada. Uhum. Porque se eu sair com o peso do cliente, eu não estou fazendo o meu papel. Com certeza. O meu papel é trazer e facilitar algo a vir à tona. Ponto. Não ficar preocupada, como é que tá, você fez isso, você fez aquilo. Não. Exatamente. Às vezes o que eu faço quando eu vejo que vai acionar um processo de luto, né? Eu falo assim, me procura daqui 10 dias, se você precisar, antes você me chama. Mas me procura daqui 10 dias, porque daí eu sei se a pessoa... Porque a gente é uma porrada às vezes, né? Vocês sabem, as constelações às vezes é uma porrada. Uhum. Tanto que constelação, quando a pessoa está extremamente depressiva e fragilizada, eu não constelo. Ela precisa estabilizar primeiro. Tem que suportar, sabe o que vai aparecer aqui, né? Uhum. Doutora Adriana, como foi aplicar as constelações para os seus pacientes, né? Como que funciona? Porque você é psicóloga e também consteladora. Como que você trouxe isso para o seu dia a dia, no seu consultório? Como que foi? A constelação, ela entrou no meu DNA em qualquer interação que eu faço. Uhum. Não tem mais como. Não tenho como. Como o EFT. O EFT, que é a Emotional Freedom Technique, a técnica de liberação emocional, a minha mestre é inglesa. E outro dia eu mandei uma gravação de uma constelação que eu fiz para ela, que foi muito interessante.
era um trauma. Um trauma de despedida de relacionamento, mas que tinha a ver com a partida da mãe. Então, a moça tinha perdido a mãe aos 12 anos. E eu sentia sempre que, às vezes, a constelação, a gente ia a fundo, e eu falava assim, mas às vezes tem formas de eu suavizar isso. E eu consegui, com o EFT, fazer essa baixa de liberação energética. Então, da mesma forma que eu uso o EFT, da mesma forma que eu uso a constelação, as técnicas, elas vão se emaranhando de tal forma que eu entrego o que o cliente precisa, né? Então, maravilhoso. eu sinto que o cliente precisa. Como já teve gente que sentou do meu lado, pagou a constelação e falou assim, eu quero constelar isso. Eu falei assim, seu caso não é de constelação. Seu caso não é, eu não vou te constelar. Seu caso não é de constelação. Né? Então, a constelação entrou como, primeiro, uma visão de mundo. Se eu vou numa empresa e eu olho um pai e um filho, eu já tive em empresa, e o filho completamente desrespeitoso perante ao pai, dono da empresa, fundador da empresa, como que eu não vou olhar isso? Não tem como. Né? Então, ele foi incorporado pela eficácia, pelos resultados. Foi incorporado. Agora, qual é a técnica que eu vou usar? Como é que eu vou trabalhar com o cliente? Depende da abertura do cliente. Então, eu já trabalhei, por exemplo, com o CEO, ele virou para mim e falou assim, Adriana, esse negócio seu de coração, não, eu preciso que você me ajude a estruturar a empresa. Tá bom? Então, vamos para outro lado. Esse negócio seu, eu não consigo misturar isso. Eu falei, tá bom. Como eu já tive também pessoas há anos atrás que eu sugeri o trabalho com constelação, disseram não. Era um chefe da USP, e depois ele foi morar em Londres, me ligou de Londres, mas isso passou uns 5 anos. Ele falou, agora eu entendo o que você falou que eu precisava. Nossa, Olha, é isso. Né? Então, a constelação não é panaceia, não resolve todos os problemas, e não é para todo mundo e nem para todas as coisas. Né? Você precisa ter a percepção do que o cliente precisa. E deixa eu só te fazer mais uma pergunta, rapidinho, em relação agora ao direito, né? Direito de família. Eu vejo que tem muito, muito problema com a questão da hierarquia. E principalmente em relação aos pais, né? Em relação aos sogros, no caso. Um novo sistema é formado. E aí você estava falando sobre a hierarquia. Teria como tirar, como esclarecer como seria o comportamento, então, dessa pessoa em relação aos sogros, né, que vieram primeiro? Então, é estranho isso, porque as pessoas não têm noção como é que eu posso amar um homem e não olhar de onde esse homem veio. Esse homem que está na minha frente, ele é metade da mãe dele, metade do pai dele. Como é que eu posso desrespeitar? Como é que eu posso não aceitar essa família? E aí eu me coloco num pedestal. Normalmente os processos são esses. Eu me coloco num pedestal de que minha família é melhor, né? E aí eu olho com desprezo para a família do outro. Automaticamente, quando eu olho com desprezo para a família do outro, eu estou olhando com desprezo para o meu parceiro, né? Parceiro ou parceira, né? Eu tenho uma live que eu fiz, chama Por que minha família não é de comercial de margarina? E eu vou contar bem baixinho para vocês. Não existe, tá? Isso é só na TV. Comercial de margarina é só na TV. Então, eu preciso entender que todas as famílias têm as suas disfuncionalidades, suas dificuldades. E que se eu me apaixonei por esse homem, ou eu como um homem me apaixonei por aquela mulher, esta pessoa está trazendo uma cura para mim e para o meu sistema. Muitas vezes a minha dificuldade, eu já tive casos assim, a minha dificuldade com a sogra era espelho da minha dificuldade e relação rompida com o meu pai. Então,
quando eu começo a ter uma percepção de por que eu caí nessa família, quais são os desafios, que gatilhos relacionam em mim, é um processo de cura. E quando eu me curo, eu posso ir para um patamar de uma relação mais satisfatória, um segundo olhar, um amor à segunda vista, ou eu posso romper essa relação que não funciona mais, que eu não preciso mais deste aprendizado. É como se um ciclo tivesse se cumprido. Então, quando a gente olha, e vocês como advogados, eu como terapeuta, quando a gente olha para uma família, para a nossa família, ou para a família de quem está na nossa frente, a gente tem que entender que tudo está certo como está, né? Tudo aconteceu e me trouxe para isso, porque era isso que minha alma precisa para se desenvolver. E quando eu percebo isso, quando eu cresço nisso, como se fosse uma espiral de desenvolvimento, eu já não estou mais no mesmo patamar. Quantas constelações eu não fiz de relacionamentos que realmente eles tinham rompido, aquilo não tinha mais saída, era um término de ciclo, mas outras que eles se permitiram, através do olhar para os seus próprios sistemas, olhar para as suas feridas e o seu papel dentro da família, né? Porque eu estou na minha família com papel para trazer algo à tona, né? E quando eu olho para isso e vejo como eu sirvo o outro e o outro me serve, eu tenho a possibilidade de desenvolver um relacionamento melhor. Eu estava atendendo uma pessoa e ele falou assim, não, já saí de casa. Era um executivo. Não, porque a gente já decidiu domingo, já saí de casa. Eu falei assim, então, você sabe que se você... E aí ele me contou, né, do primeiro... Eu estava já com o histórico dele, eu falei assim, você sabe que você só vai trocar 6 por meia dúzia. Olha que delícia, temos uma nova pessoa aí. Boa noite. Eu achei que eu ia entrar só no finalzinho, mas a doutora Iraci estava me convidando. Vou ficar aqui quietinha, eu estou só ouvindo. E você sabe que eu não estou vendo ela, acredita? Você não está vendo? A gente está vendo. Ela não Sim. está aparecendo para mim. Pode isso? Boa ela noite, está linda, linda, leve e solta aqui. Ela não está caiu. conseguindo participar. Está dizendo para mim aqui que no meu ela não está conseguindo participar. Ela chegou a falar, mas você ouviu ela, Eu pelo ouvi menos? ela falando, mas aí ela não aparece para mim. Olha aí. Doutora Adriana, é uma surpresa, Oi. porque ela é a presidente da Comissão de Direito Sistêmico de São Bernardo do Campo, né? Então, Ai, nós que queremos delícia! todos te presentear com a nossa participação, né? Para que você venha outras vezes. Ai, nossa, eu venho quantas vezes vocês quiserem, Ai, gente. então... Eu amo falar sobre isso. Ai, que bom, que bom. Eu não me lembro onde eu estava, né? Sim. Mas eu não sei, respondi sua pergunta? Acho que foi a Vanessa que fez a pergunta. Respondeu. Doutora Adriana, agora aproveitando, eu quero que a senhora fale um pouquinho para nós aqui, eu vou também ler no meu roteirinho aqui, né? Como as constelações são vistas nas relações afetivas, nas separações, nas heranças. Fala um pouco para nós dessa sua experiência. Então, as separações, muitas vezes, como eu disse, o encontro para um relacionamento não é por acaso. A Vanessa tá rodando, né? Você tá comigo? Ela tá rodando, eu tô aqui. Então tá. Eu tô aqui. Nas relações, às vezes tem um ciclo que se acabou e realmente precisa ser terminado, mas normalmente o que acontece é que esses términos são doídos, doloridos, cheios de mágoas, né? E as constelações sistêmicas, elas ajudam. Por exemplo, às vezes vocês, como advogados, pegam casos de separação de litigioso, e às vezes o que tem ali é raiva, é mágoa,
culpa, e que quando você faz um trabalho sistêmico, esse litigioso nem precisaria ter ido para o litigioso, né? Quando a gente fala de casais também, o que eu vejo com muita frequência é o uso dos filhos, né? Então, as Isso é mães, o mais comum. principalmente, as mães, principalmente, não estou dizendo que homens não fazem isso, Também. mas as mães sempre se colocam, sempre, é complicado eu falar sempre, mas em boa parte, se colocam como vítimas e colocam os filhos contra os pais, né? Porque o filho, ele está muito na esfera da mãe, principalmente se são muito pequenos, né? Então, o que que acontece quando essa mãe cria uma imagem, e, gente, haja terapia depois para você tirar esse fio. Nossa, né? meu Deus, muito. Meu Deus, é muita terapia. Então, essa criança, seja um menino ou uma menina, ele vai ver essas relações e vai criar um filtro e uma crença que ela vai achar, por exemplo, que todos os homens não prestam, porque ela ouvia a mãe falar que o pai não prestava. Estou dando um exemplo muito simples, mas... Mas olha só que interessante também, eu aprendi, né, até vivenciando algumas situações, né, que quando você rejeita aquele pai, aquele marido, né, você está rejeitando 50% do seu filho, né? Então, olha como que isso é assim muito forte também, porque imagine só, um casal quando se separa, né? E aí a mãe ou o pai, eles começam a odiar aquele parceiro, começam a não querer mais falar sobre ele, começam a falar mal daquele pai, daquela mãe, perto daquela criança, e é como se ele estivesse dizendo, a sua metade não é bem-vinda, né? É uma rejeição. E sabe como ela reafirma isso? Ela reafirma quando aquela criança tem aquele comportamento que você odiava no outro. Aí você fala assim, eu odeio, você é do jeito do seu pai ou você é do jeito da sua mãe. Nossa, meu Deus, olha só. E olha que peso para essa criança não poder ser como o pai dele, né? E ele é 50 É um peso, e essa criança vai pagar isso nas relações dela, né? Essa criança... por exemplo, um menino que é afastado do masculino, né? Um menino que é afastado do masculino, ele perde, você deve já ter visto, eu já fiz muitos trabalhos de homens com problemas profissionais conectado à mãe. Mas nos meus trabalhos, o que eu percebo é uma desconexão da energia que vem do masculino, né? Através de gerações. Então, quando esse filho ele é muito pequeno, normalmente é adequado que ele fique com a mãe? É adequado. Só que o menino, ele precisa se alimentar do masculino junto ao pai, né? Então, a constelação sistêmica, eu até uma vez, o Renato constelou uma pessoa, eu estava representando alguém naquela constelação, e era sobre guarda do filho, de uma menina. E eu acho que quem foi fazer a constelação era a mãe e a mãe da mãe, né? A mãe e a avó materna. E foi testando aquela criança ficar com o pai, a mãe, a avó materna, a avó paterna. O lugar mais seguro para a criança era na esfera da avó paterna. Olha, uau! Poxa. Eu não esqueço. Então, as constelações sistêmicas ajudam a olhar isso. Então, aí você olha e vê que você tem que fazer um esforço de conexão para estar com essa esfera. Porque essa criança, ela é um pouco de tudo que veio antes para o lado da mãe e do pai. Sim, com né? certeza. Então, essa 50% desconexão deixa um vazio na criança. Nossa, que peso, né? Que coisa. Doutora Adriana, a Vanessa caiu mesmo. Ela tentou entrar. Vanessa caiu. Ela caiu mesmo. Bom, mas daqui a pouquinho eu vou chamar a doutora Thelma para entrar um pouco, que ela vai falar um pouquinho, conversar também um pouquinho com a gente para falar de um simpósio que vai acontecer. Legal. Mas antes da doutora Thelma entrar,
Eu queria também que a senhora falasse um pouquinho para nós, seguindo o meu roteirinho aqui também, das constelações organizacionais. Como que é isso? As constelações organizacionais, eu não falei sobre herança, né? Mas é que não vai dar tempo de Sim. falar tudo, gente. Muita coisa. Agora que eu lembrei. Mas as constelações organizacionais também, às vezes, envolve disputas societárias, saída de pessoas de uma forma não adequada, né? Saída de sócios de uma forma não adequada. Sócios que foram prejudicados na abertura ou no encerramento das empresas. Então, as constelações organizacionais ajudam a olhar todas essas séries de dinâmicas que, às vezes, caem nas mãos dos advogados também, né? Então, essas disputas judiciais ligadas à área empresarial, né? Sim, muito, muito. Isso é o que mais tem, né? As disputas de empresas mesmo. Doutora Adriana, também falando um pouco, você não falou da herança e nos presídios, né? É possível também aplicar as constelações em presídios? Tá. Das heranças, uma vez eu estava num grupo privado com o Bert, num trabalho que ele fez no Brasil, eu não lembro que ano que foi isso, deve ter sido 16, 15, 2016, 2015, e fizeram uma pergunta sobre as heranças, né? Qual o impacto sistêmico disso? Que tinha tido muito conflito a pessoa que trouxe a questão. Ele falou assim, e as pessoas exigiam o dinheiro, exigiam a herança, é aí que tem o conflito. Então, o que as pessoas precisam entender das heranças é que ela carrega a energia do sistema. Ah, a Vanessa voltou. Tá Voltei. voltando? Para mim ainda ela não voltou. Peraí. Eu não estou te vendo, Vanessa. A Vanessa tá aqui, eu tô vendo. Tô aqui. Olha que coisa mais interessante. Quero ser vista. Ai, não vamos excluir, Eu Vanessa. pertenço. Quero te ver, quero te ver. Olha só, aqui para mim não está aparecendo. Eu tô vendo, Vanessa. Olha, a Leia perguntou o nome da consteladora, Adriana Vico, doutora Adriana Vico, viu? Quem quiser @adrivico. Quem tiver alguma dúvida, quiser me mandar no direct, eu respondo, tá? Ótimo, ótimo. Aqui para mim a Vanessa saiu de novo. Saiu, né? Ela não conseguiu participar, tá dando novamente uma mensagem para mim. Bom, voltando das heranças, só para finalizar de uma forma muito simplificada e muito resumida. A gente às vezes vê pessoas que não querem receber também, pelo outro lado, não querem receber porque vem sangue naquela herança, vem pessoas prejudicadas naquela herança, vem que não veio de uma origem honesta, né? Isso acontece também. E uma vez o Renato Chaan, que vocês conhecem, ele virou e falou assim: independente da onde venha, você aceita a herança. Se você vai fazer o que com o dinheiro, com os bens, é uma decisão sua. Mas você toma toda essa história, porque essa história faz parte de você, né? E aí você pode, dentro do seu papel, reverter essa história. Então, eu recebo esses bens e posso ajudar pessoas, criar um projeto social, posso fazer algo, mas não recusar, porque quando eu recuso, eu nego todo o meu sistema, né? Então, essa foi uma percepção que eu nunca tinha tido, né? E que eu acho importante as pessoas saberem de heranças. Quanto às constelações em presídios, eu não tenho muitas informações. Eu li um texto e parece que os resultados estão sendo fantásticos. E eu imagino, sabe, eu estava lendo, a gente que sabe das constelações sistêmicas, sabe que na vida não tem vítima e perpetrador, né? As pessoas estão a serviço uma das outras. É que eu não consigo entrar nisso aqui agora, mas eu estava lendo um livro, chama O Poder da Mente, e conta um caso de uma família, um irmão que teve a irmã, ele tinha 8 anos, a irmã
tinha sido estuprada e assassinada aos 22 anos, e ele, depois de 30 anos, resolveu procurar esse assassino e esse estuprador. Dentro do livro fala sobre o perdão. Não vou falar sobre o perdão aqui, porque a constelação não vê muito como perdão, mas a reconexão do entendimento de que isso faz parte da história daquela família, que aqui eles estão unidos. Então, para quem não sabe, quando a gente monta as constelações sistêmicas e tem casos de assassinatos em gerações anteriores, normalmente a constelação ela só se acalma, só se resolve quando a vítima e o perpetrador se aproximam e entendem que um está a serviço do outro. Né? Então, as constelações não existem vítimas e perpetradores, mas aí é assunto para avançado também. Isso não adianta a gente querer entrar aqui. Muita coisa, né? Bom, doutora Adriana, olha, o papo está muito bom. Tem muita gente curtindo aqui a nossa live. Você já respondeu essa pergunta, né? E agora eu vou pedir para a doutora Thelma entrar, para ela poder falar um pouquinho do simpósio. Deixa eu fazer o convite aqui para ela, para ver se ela entra. Bom, fiz o convite para ela. Vamos aqui aguardar um pouquinho, ver se ela entra, né? E aí, vai entrar. Dentro do nosso roteiro aqui, né? Que eu estou falando com a senhora, né? O que é ter uma vida sistêmica enquanto a doutora Thelma não entra? Como é para a senhora? Ela entrou. Você? Entrou? Bom, eu vou responder essa, mas a Thelma já está aí, você está vendo? Não estou vendo. Olha, incrível, eu não estou vendo a Thelma. Meu Deus, no celular não estou vendo nem só você, só vejo você. Ela está aqui, eu não sei se você quer que eu responda ou se você já vai falar com ela. Não, pode falar e assim que você terminar, a Thelma já fala com a gente. Tá, uma vida sistêmica para mim é você dar um lugar no seu coração para quem não é falado, para quem é esquecido. Quando te contam uma história, você sonda de quem eles não estão falando, né? Quem é que não é lembrado? Isso é ter uma vida sistêmica. Ter uma vida sistêmica é, em todas as nossas relações, a gente cuidar do equilíbrio de troca, né? São relações comerciais, afetivas. Eu preciso entender o quanto eu estou doando e o quanto o outro tem capacidade de me devolver. Ter uma vida sistêmica é a gente olhar para pessoas do nosso sistema que a gente nem sabe, né? Se eu perdi um bebê, reinserir esse bebê, né? Se eu sei que minha mãe perdeu, reinserir esse irmão. Então, quando eu falo de uma vida sistêmica, ela se baseia muito em olhar com carinho para esses 3 pilares. Eu acho que não tem como você levar a vida se você, depois que você tem contato com isso, não tem como não mais ter uma visão sistêmica e uma vida sistêmica. Então, ela está aqui. Você está aí, já dei uma abertura aí do simpósio. Fala mais um pouquinho com a doutora Adriana, com o pessoal que está nos assistindo. Boa noite, doutora Iraci. Boa noite, doutora Adriana. Estava aqui ouvindo a sua live. Excelente explanação. Quanto conhecimento, quanto conteúdo, né? Sobre as constelações familiares e sua aplicação nos diversos ramos, né? Sim. Maravilhosa a live. Boa noite, doutora Vanessa. Satisfação em revê-la. Boa noite. E eu estou aqui para convidá-los, né, para participar do primeiro simpósio de direito sistêmico aqui da região do ABCD. O tema do simpósio... Acho que ela caiu de novo. Ela ia falar o tema. A justiça a serviço da vida é o tema. Sim. Ela caiu. O Rafael já mandou a foto, vou mandar para vocês. Olha, que legal. O tema é a justiça a serviço da vida. Ai, que tema lindo. É lindo, é demais. Deixa eu ver se... primeiro simpósio sistêmico do ABCD. Ela está escrevendo agora. A Vanessa caiu de novo.
também. Será que, por um acaso, a justiça é serviço da vida? Ela colocou o tema. É. Será que pode ser a internet, doutora Adriana? Pode ser. Eu não sei, eu não estava conseguindo entrar também, você viu? Eu mudei de telefone também, você precisou me chamar. Às vezes tem umas coisas que a gente não explica. É verdade. Mas eu acho que o recado foi passado. Olha, às 13h30, ela está colocando. Isso. Dia 29 de junho. Isso. Então, quem quiser fazer a inscrição, acesse o Instagram. Acesse o Instagram da Comissão de Direito Sistêmico SBC, né? Inscrições pelo site, link, né, oabsbc.org.br. É o site da OAB São Bernardo do Campo. Não, o recado foi dado. Eu acho que vai ter gente. É só seguir ela que. Então, quem quiser participar, iremos ficar muito felizes. Doutora Adriana, quero que você deixe aí uma mensagem para nós agora, para a gente estar finalizando essa live aqui, né? Que você pudesse, então, deixar aí uma frase, uma palavra, o que a senhora sentir no seu coração, para todos que estão aqui presentes. Tá. Eu acho que a gente tem uma missão na vida. Quando você comentou que eu vim aqui para ajudar, ela não está errada. Você vai ter um novo patamar, um novo olhar para esse ajudar. Porque o objetivo da vida é a gente servir. E o que a gente precisa aprender é como servir. Como servir de forma respeitosa, né? Dentro das constelações sistêmicas, existe uma diferença de consciência individual e consciência sistêmica, ou maior, que a gente chama. Então, quando a gente aprende a servir de acordo com a consciência maior, é só amor, é só reconexão de amor, né? É um olhar respeitoso e amoroso para todas as pessoas que chegarem na vida de vocês, né? Então, para quem está aqui, é advogado, nunca tinha ouvido falar de constelação sistêmica, é uma área que está crescendo, os advogados estão conhecendo, e é uma ferramenta, um apoio para a área de vocês maravilhosa. Então, se vocês se sentiram capturados, né, a Iracy consegue dar alguns caminhos, né, de como se aprofundar nesses temas aí.